Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e Maria ganhou um novo nome. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E alegra-te, cheio de graça, o Senhor é contigo. Olha, esse podcast hoje está muito legal, viu? A gente tem muita coisa legal preparada para você, especialmente sobre a graça de Maria, sobre crescer, sobre estar aberto também a crescer, como Maria estava aberta e crescia na graça de Deus. Então, fica aí, porque tem muita coisa legal, viu? É isso aí. Fique conosco aí, vamos lá partilhar esse podcast semanal do segundo domingo do Advento, celebrando a Imaculada Conceição hoje, né? Olha aí, hoje a gente Da celebra a Imaculada liturgia. Conceição. A liturgia própria, embora que em alguns lugares, acho que Canadá e Estados Unidos, aí vão celebrar o segundo domingo, mas nós aqui no Brasil, Sim. a E nós Áustria aqui na também, Áustria né? também vamos celebrar no domingo a Imaculada Conceição. E Então, alguns ele transfere para segunda-feira, né? Alguns lugares aí, eu acho que é Londres, aí a talvez Estados Inglaterra Unidos. eu vi, a Inglaterra muda para segunda e a Alemanha também vi que muda para segunda. Então, vai rodar a vinheta e a gente já começa com o Evangelho. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E se conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui no segundo domingo do Advento, e que não é o segundo domingo do Advento, como a gente já falou na introdução, né? A gente vai celebrar Nossa Senhora. Por isso que a leitura, todas as leituras são marianas, né? Assim, a primeira leitura é a prefiguração lá de Eva, e eu acho legal também porque a segunda leitura é também uma coisa bem claro, vai falar, né, ele nos predestinou para sermos filhos adotivos, e aí Nossa Senhora é a figura definida, né, da predestinação, mas também ele nos abençoa com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da união com Cristo no céu. Nossa Senhora está aí, toda plena também, que é Caritomene, né? Eu achei, enfim, as Exatamente. leituras hoje são muito ricas, muito ricas. Então, muita coisa para a gente comentar, embora seja um evangelho muito conhecido, especialmente nas festas marianas, a igreja, a liturgia nos coloca, às vezes, muitas vezes, esse evangelho da Anunciação, né? O 25 de março também Uhum. é exatamente a Anunciação, a festa da Anunciação, solenidade, aliás, né? Sim. E aí também, hoje, agora, na solenidade da Imaculada Conceição, também temos esse evangelho aí da Anunciação, né? Uhum. E aí muita riqueza para me surpreendi também, porque rezando para preparar esse nosso podcast, aí veio também muita coisa nova aí que a gente vai comentar aqui na nosso nesse domingo aqui, né?
Como disse o Senhor mesmo, né? O reino dos céus é como um homem que tira do seu baú coisas velhas e novas. E a palavra de Exatamente. Deus tem muitas coisas velhas e novas aqui que a gente pode descobrir juntos. Mas vamos lá, o senhor tem pontos, né? Temos alguns pontos, né? Eu acho que o principal, e quando eu estava rezando aqui, Hum, a gente está alterando um pouquinho aí sobre a nossa introdução. A gente lê o primeiro evangelho e vai colocar o versículo final aí depois, né? Mas eu acho que o principal deste evangelho, que a gente poderia resumir e gastar todo o nosso podcast, é nessa saudação do anjo à Virgem, né? uhum, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? uhum, Isso aí também já dá muita coisa para a gente meditar e conversar, né? Isso aí que é o, assim, né? O cheia de graça, a Imaculada é a toda plena, toda cheia de graça, né? Que é Caritomene, como você já tinha falado, né? uhum. É o novo nome de Maria, e aí tem muita coisa para a gente conversar e meditar. Claro, o É, Evangelho todo tem muitos pontos, mas esse versículo me chamou muito a atenção e a gente tem muita coisa para a gente conversar sobre ele. eu gostei de você ter chamado o novo nome de Maria, né? Que é Caritomene. Porque isso já traz uma bagagem muito grande de toda da Sagrada Escritura, né? O, 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 Quando Deus muda o nome, normalmente ele está dando uma missão muito própria e tá guiando, né? Todos os que mudaram de nome na Sagrada Escritura mudaram de nome devido a uma missão, né? Devido Exatamente. a uma graça ou um envio, né? Desde Abraão e Sara, que eram Abrão e Sarai, Isso. Israel, né? Jacó que mudou o nome para Israel, quem mais? Pedro mudou o nome, né? Certo, Simão, certo, certo. que é pedra. Então, assim, a mudança de nome um- dá uma graça nova. E às vezes o próprio nome já tem aquela graça. Eu já via, né, Josué, que é o próprio nome também de Jesus, né? O Yoshua e o Joshua, que é Deus salva. E Josué foi aquele também que foi a mão de Deus para entrar ali na Terra Prometida. Então, gostei demais do novo nome de Maria. Qual é o novo nome de Maria? O nome que Deus chama Maria, que é Caritomene, cheia de graça. É Caritomene, exatamente. Que Toda legal. cheia de graça. Então, essa plenitude da graça própria de Maria, não é assim a plenitude de Jesus, aí já antecipando aí. Jesus é cheio de graça e de verdade, né? O prólogo Sim. do Evangelho de João, né? João 1,14. Mas Maria é cheia da graça, como o anjo a chama, né? Uhum. E ela vai encontrar graça também. Depois o anjo vai dizer, né? Não Pois temas, porque encontraste graça. encontraste graça, né? Então, ela, ela é agraciada de nascimento, de concepção, antes mesmo do nascimento, Uhum. mas encontra graça, porque ela é humana, né? Então, a gente não está colocando Maria como deusa, né? Maria é criatura humana, mas privilegiada, a mais privilegiada de todas as criaturas. E é isso que a gente celebra nesse dia, né? Uhum. Esse mistério da eleição de Maria, que foi escolhida por Deus para ser a sua mãe, a mãe de Jesus. Uhum. E sempre vale sempre lembrar que todos os dogmas marianos são dogmas centralizados em Jesus, né? Nenhum dogma mariano é por causa dela e só dela. Os dogmas marianos são por causa de Jesus. E Exatamente. o meu professor de dogmática, ele falava uma coisa interessante, que ele dizia assim: "Ah, mas por que que tem dogma mariano? Para que que tem dogma mariano? Por que que a igreja declara o dogma Nossa Senhora?" Aí ele disse: "Muito simples, que é verdade. A igreja declara que é verdade. Ora, mas, mas por que que dá tanta ênfase?" Eles proclamam uma coisa que a fé cristã, os cristãos já acreditavam, né? Então, o dogma aqui da Imaculada também foi um dos últimos, né? O penúltimo, né? Mas era uma crença já da própria igreja, dos fiéis, desde muitos anos, né? Então, a igreja proclama por quê? Porque é verdade. É. Por que que a igreja proclamou o dogma? Porque é verdade. Ora, mas o motivo principal é esse, porque é verdade. Agora, lógico, os dogmas marianos revelam quem Jesus é, porque até vai falar, né? Se Maria é a mãe de Deus, é porque Jesus é Deus. A gente não chama Maria mãe de Sempre é Deus. isso, né? É,
o Éfeso lá, o segundo concílio lá, né, o concílio de Éfeso que proclama a maternidade divina exatamente porque é Proclama centrado em de. Jesus. Porque você ao acreditar, né, o Nestor e os outros lá que não estavam achando, não, essa Maria é apenas mãe de Cristo. Se é Cristo homem, então Cristo não é Deus. Aí é que os padres da igreja, os padres conciliares, não proclamam Maria é Theotokos, Uhum. Maria é mãe de Deus. Então, É é que o, claro, é uma o São verdade. Nicolau dando um burro na cara do Ário, né? Mas É, enfim, a gente nunca vai saber se foi verdade ou não essa história, mas reza a lenda que São reza a Nicolau lenda. ficou tão indignado com o arianismo que no concílio foi lá e deu um burro na cara do Ário. Aí o pessoal pegou ele, prendeu, e ele depois passou, se não me engano, passou 15 anos fazendo penitência por causa desse burro que ele deu no outro bispo. Enfim, a gente celebra São Nicolau dia 6, né? E aí eu tava vendo isso, eu achei. Mira, Uhum, Urbari, né? uhum. É, aqui é Mira. E é Bari também na Itália, né? Porque também tem Ah, a tem também. tradição lá que é Nicolau de Bari. Inclusive, lá em Toronto tinha a igreja de San Nicolas de Bari, né? Ah, Que sim, era é. lá perto da casa onde a gente morava lá, né? Perto lá da Às vezes nossa. eu assistia, sei lá, San Sim, Nicolas de Bari. sim. Que, Então, coincidentemente ou não, tinha uma comunidade etíope muito grande, exatamente lá. enfim, Os que caldeus, né? era, né, os etíopes, Isso. o rito etíope lá também, né? E tinha o rito caldeu, mas enfim, é outra história, não vamos entrar aqui não, porque senão a gente vai Não, vamos desviar muito voltar do então caminho. para Vamos o voltar. Evangelho de hoje aí. O novo nome de Maria. Sim, eu queria entrar nisso também da questão da graça, porque é uma questão também, eu vi isso nos os dominicanos, eu sou bem tomista agora, né? Mas ele estava falando uma coisa muito interessante, que quando Deus dá uma missão, ele também dá a graça para você cumprir essa missão, né? É muito próprio, a gente não tem como não acreditar isso, embora não tenha como. Assim, isso faz parte do magistério de forma tradicional com T minúsculo, porque não tem necessidade de transformar em T maiúsculo isso, mas você imagina que quando Deus te dá uma missão, ele vai te dar a graça de cumprir e fazer bem essa missão. Ora, a missão de Nossa Senhora foi uma das maiores, se não a maior de qualquer ser humano, que é, né, educar o Filho de Deus. Então, Deus, com isso, deu também a ela essa graça. E a graça precisava ser extraordinária do extraordinário, porque não era qualquer coisa, né? Assim, não é uma coisa pequena você ser a nova arca da aliança. Então, não tem como a gente não acreditar na plenitude das graças que foi derramado sobre Nossa Senhora, né? Exatamente, né? Essa proximidade com o autor da graça, que é o próprio Jesus, e Maria teve, nenhum ser humano teve tanta proximidade com ela mesma, né? Então, se ele é o autor da graça, quanto mais ela não se aproximou, né? Isso é um dos princípios também que Santo Tomás fala na Suma Teológica, né? Uhum. No nosso livrinho da graça também a gente faz esse comentário, pegando Santo Tomás de Aquino, né? Que fala dessa Maria cheia de graça. Então, eu coloquei lá. Então, é a proximidade da graça que fez Maria agraciada, cheia da graça, Uhum. recebendo do autor da graça, que é Jesus. Jesus realmente é o Filho de Deus, né? Aí ele é a união hipostática, né? A união de Jesus com o Pai é a mesma substância, né? Como é que chama? É a Mesma substância e mesma natureza que o Pai. mesma natureza, né? A natureza divina que Jesus tinha. Jesus era um homem com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. É isso que nós cremos. Então, por ter a mesma natureza de Deus, ele sendo Deus, então ele teve essa plenitude da graça, cheio de graça de verdade, Sim. né? Agora que o Evangelho depois Lucas vai dizer que ele Crescia crescia em graça. em graça, em sabedoria e estatura diante de Deus dos homens. Sim, mas a humanidade de Jesus, né? Exatamente, porque a graça supõe a natureza, já dizia Santo Agostinho. Então, a Exatamente. nossa natureza precisa estar disposta e aberta a receber a graça que Deus vai de nos dar.
por isso que Jesus também crescia em graça, porque ele também estava a sua natureza crescendo e se abrindo cada vez mais à graça. E aí é a nossa participação na graça também. Nós também somos agraciados, nós recebemos uma parte da graça, né? E Sim. aí eu me lembrava aqui quando você disse que a segunda leitura é essa beleza da carta aos Efésios, né? Uhum. Um dos pontos da carta aqui é essa, que nele também nós recebemos a nossa parte. Nele, em Cristo, né? Nós recebemos também, por Maria, que recebemos Jesus, recebemos a nossa parte da graça. E isso aí é a nossa beleza. E aí também dá para rezar também hoje, nessa festa, nessa solenidade, né? Receber a nossa parte da graça que nós recebemos de Deus por Maria. Sim. É desde o princípio, o plano de Deus, né? A providência divina que tem o controle da situação, né? É bonito isso também, porque houve o pecado, né? Ali a gente vai pegar ali a primeira leitura, houve o pecado, mas Deus não se irônico dizer isso. Deus não se desespera, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vocês pecaram, perderam, o que eu. Não. Deus, ele já sabe. Deus ele tem o controle, porque Deus está fora, né, do tempo. Então, dentro disso, do desígnio de Deus, ele já dispôs daquilo e ele já profetiza ali o proto-evangelho, né? Lá no A, Gênesis, a lá sua descendência. começa, e da descendência da mulher viria o Salvador, né? Ó, feliz culpa! É o Feliz Então, Culpa, Santo Agostinho. o hino lá no Sábado Santo, né? Ó, feliz culpa que nos trouxe Mereceu. tal e tão grande redentor. Acho que é Santo Agostinho, né? Eu Que acho que é. ali que coloca, né? Uhum. Esse hino da feliz culpa, né? Ó, noite de alegria verdadeira. Exatamente. E a gente só deixando muito claro que a gente não, quando a gente diz ao feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador, a gente não está dizendo ainda bem que pecamos, não é? Exatamente. Ainda bem que Deus é muito maior do que o nosso pecado, né? A feliz culpa nesse Exatamente. sentido. Ainda bem que Deus é maior. E essa é a base de toda a esperança e toda a fé e a esperança cristã. Santo Agostinho deixou isso muito claro, né? Quando ele diz que o mal acontece no mundo, Deus permite que o mal aconteça porque ele tem poder de desse mal tirar algo muito maior, né? Ora, isso aqui é a lógica aristotélica mais básica. Ora, se da morte do Filho de Deus, se na morte do Filho dele, ele conseguiu tirar a salvação de toda a humanidade, quem dirá qualquer outros pequenos sofrimentos e coisas ruins que nós fazemos, Deus não pode tirar algo muito maior, né? Muito mais ele tira, né? Então, E em relação ao pecado também me lembra a carta aos Romanos, né? E aí, por causa disso, nós iremos pecar? De maneira alguma, né? É porque. Mas aí, tanta. Vai puxando uma coisa, vai puxando outra, que a gente vai saindo aqui. Mas outro ponto também que esse domingo antecipa, né, é a alegria, porque o terceiro domingo, que é o domingo da alegria, que é o próximo domingo, né, uhum, que é a cor rosa, hoje celebramos com a cor branca. sim, Mas a introdução à antífona já nos antecipa essa alegria. A antífona de entrada da missa de hoje é Exulto de Alegria no Senhor, que olha é aí, o hino do Magnífico, né? sim. É Não, é Exulto de Isaías Alegria. 61. Não, Isaías 61 é porque Já Maria é canto prefigura, sim, sim, com raiz do todo o Antigo Testamento, claro. né? A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Uhum. Mas Maria está parodiando aqui, parodiando, né? Citando aqui o Usando as Isaías, né? palavras de Isaías como suas. Usando as palavras, né? Então, o exulto de alegria já antecipa a alegria da chegada do Natal do Senhor. Por isso que a igreja, aqui no Brasil especialmente, celebra sempre o dia 8 de dezembro, devido às nossas raízes marianas, né? Uhum. A Imaculada Conceição é uma das primeiras igrejas lá em Salvador, né? A Conceição da Praia, Hum, foi antes do dogma da Imaculada Conceição. Os portugueses já traziam essa imagem da Conceição, da imagem hum. da Imaculada Conceição, já acreditavam, né? O dogma da Imaculada foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854.
Mas Pouquinho olha tempo aí, o antes de caso Lourdes. foi em 1500, né? Em mil e E logo quinhentos já se acreditava nisso, é. já se tinha a Conceição da Praia, a igreja da Conceição da Praia, né? Uhum. Nossos irmãos aí de Salvador, aí, quem nos escuta aí, né? É. Se você Eles for vão de dizer. Salvador, deixa um comentário aqui, pessoal de Pois Salvador. é. É, Então, essa crença já era antiga, né? E aí, mais próximo do dogma de 1854, nós temos aí a medalha milagrosa de 1830, depois a aparição de Lourdes, né? uhum. Que é de 1858, 1858, né? É Mãe, no ano seguinte, é logo depois da proclamação do é, dogma. não, foi em 1838, né? 1830 é medalha milagrosa, 1838, 58, desculpe, né? Foi 58. depois, né? Foi A depois do dogma. Odete Pirus foi depois do dogma, que era como uma camponesa do interior da França. Sabia Ela não lá do sabia o que que era, não. né? Ela, o Papa, inclusive, o padre foi. isso é uma coisa interessante, foi que Nossa Senhora falou com Santa Elizabeth, não foi em francês, ela falou na língua dela, no patuá, que era a língua dela lá da coisa. E ela falou Imaculada Conceição na língua dela, né? E ela foi repetindo aquela Bernadette Soubirous. de Bernadette, é. Porque Bernadette não falava bem francês, não, ela foi aprender francês depois, porque ela falava a língua local, né? Então Nossa Senhora falou O com ela. dialeto Foi, francês lá da exatamente, no França. dialeto lá daquela região lá, que é uma mistura de francês com basco, com espanhol, com uma mistura grande ali. E aí ela foi repetindo aquilo, para não esquecer, porque ela não Que sabia o que, a que Maria tinha significava. dito para ela, Era, dizer para diga para que ele que eu você. sou a Imaculada Conceição. E ela disse, olha, mas eu não sei o que, que significa. Ela disse assim, esse deve ser o nome dela, porque eu não. Ela era, coitada, ela era tão inocente que ela não tinha nem certeza, ela tinha um sentimento que era Nossa Senhora, mas ela não tinha certeza. Então, quando ela escutou esse nome, ela achou que Imaculada Conceição era o nome dela, Nome próprio. o nome próprio. E aí ela chegou e disse, olha, eu acho que esse aqui é o nome dela, porque ela disse Imaculada Conceição, só que, lógico, no patuá, né, na língua dela. E aí o padre disse, você sabe o que significa isso? Não sei não, eu vim repetindo para não esquecer. Aí ele disse, não. Ali foi quando o padre se convenceu de que realmente não tinha como aquela menina semi-analfabeta que não sabia nem falar francês, porque não tinha como a carta da declaração da Imaculada Conceição ter chegado na mão dela. Não tinha. Mas não era a pessoa tão pobre assim, né? Culturalmente, tão inocente, né? Essa aí que a Virgem se utilizou dela exatamente para isso. E quantos milagres, né? A Até gruta lá hoje, da até hoje. Gabriele é um dos maiores exemplos, né? Os inúmeros milagres, eu não vou contar aqui quantos milagres reconhecidos, porque a quantidade de sinais e de milagres são tão grande que tem uma comissão permanente Sim, de lá médicos cientistas lá em Lourdes para comprovar os milagres, porque só os que são comprovados depois de estudos, né? eu não sabia disso até ir morar na França, mas lá na França, todas as dioceses da França fazem peregrinação para Lourdes. E na França existe ônibus, que é ônibus inteiro, que é leito, o ônibus não é cadeira, são camas, onde os doentes vão nesses ônibus deitados na cama para peregrinar para Lourdes, para ir para as piscinas. Inclusive, até esse nome para a gente foi estranho. Lourdes, aí a gente vai fazer isso, depois tem as piscinas, aí o pessoal, eu vou levar. A gente estava indo com os jovens, né? Levar esse jovem para tomar banho em piscina em Lourdes, o que, que tem a ver? Só que é as piscinas da água de Lourdes. As piscinas milagrosas É, da água de exato. Lourdes. Mas para a gente foi até confuso quando a gente viu. Não, aí depois da missa, vamos para a piscina. Aí eu fiquei, piscina? Como vai levar esses meninos para piscina em Lourdes? Desde que são as piscinas de Lourdes. Vamos lá. Eu achava realmente que era só um córregozinho pequenininho que descia para o rio e acabou-se. Mas não, eles, né, fizeram da nascente, fizeram o caminho e aí tem várias piscinas lá. Para E aí, exatamente os brancos mergulharem, né? exatamente. E aí, nessa peregrinação que eu fiz para Lourdes, eu bebi tanta água de Lourdes que eu pegava a garrafa de 2 litros, enchia a garrafa de 2 litros. Meu corpo é 70% de água. Daqui para eu sair daqui, metade dessa água vai ser água de Lourdes.
E a mamãe Pois é. também, a mamãe também. É, Eu lembro da mamãe trouxe água e eu passou no aeroporto e eu, por onde é que a senhora vai com tanta água, minha senhora? Enfim, mas a pois é, Imaculada mas aí é Conceição. mais um sinal da Imaculada Conceição aí, a cheia de graça que a gente tem aqui no Evangelho de hoje, né? Então, são vários os casos aí. E também da medalha milagrosa, né? A minha medalhinha aqui Sim, aqui da também. Rue de Bac, lá da Sainte-Chapelle também, né? Também. É essa pequenininha aqui também que a gente tem. Do lado do coração. É uma graça muito grande, né? Que apareceu lá, a Santa Catarina Labouré, né? É Uhum. 27 de novembro, né? Nossa Sim, Senhora das Graças, agora há pouco tempo. sim. Muito bonito. E a capelinha é linda demais, aquela capela. Eu, É eu me muito bonito lembrei, lá. eu me lembrei que eu fui visitar La Salette, também estava na França, né? E a gente foi visitar La Salette. E aí tinha um padre brasileiro lá, coincidentemente ou não, assim, ele escutou a gente falando português. Vocês são brasileiros? Sim. Olha que legal, eu também sou brasileiro. E aí tem uma congregação né, de La Salette. E ele falou: a primeira vez que eu vi chegar aqui, eu fiquei pensando, rapaz, Nossa Senhora não veio aparecer, não. Nossa Senhora foi se esconder, né? Porque no meio da montanha, no meio do nada. Mas parece que Nossa Senhora escolhe esses lugares, né? Assim, a La Salette é no meio das montanhas lá da França. Lourdes era uma cidadezinha que não tinha nem nada. Fátima, meu Nem Deus do trem céu. não chegava lá, né? Depois é É, que fizeram a ferrovia lá, porque para nem chegar trem lá nem chegava lá, chegava. exatamente. Não, porque não valia a pena passar para Lourdes, porque Lourdes é também no pé da montanha, né? Lourdes é quase na fronteira entre a França e a Espanha, e tem muita montanha ali no meio. Então, pra- Os Apeninos, né? Porque tem os Alpes lá na fronteira lá com a Suíça, lá os Apeninos com a Espanha, né? pois é, então ali para passar o trem não valia a pena passar um trem ali, porque ali é o final, assim, não, Só ia para lá quem tinha negócio. Era exatamente, só ia para lá quem tinha fim de negócio. linha, né? Não valia a pena, agora vale, né? Enfim, Agora vale como, né? vamos Então, continuando aqui. vamos aí, ave cheia de graça, né? O Senhor é contigo. Um ponto interessante dessa afirmação aí é o catecismo da igreja, que coloca que essa afirmação aí, né, do anjo, né, alegra cheia de graça, o Senhor é contigo, é que uma coisa completa a outra. Uma coisa explica a outra, né? Uhum, Maria é cheia de graça porque o Senhor está com ela. E uhum, ela é plena exatamente por causa da presença de Jesus com uhum, ela, né? É o dogma que tinha falado, né? É em previsão dos méritos de Jesus que o Senhor a preservou da mancha do pecado original. uhum. Então, é essa a graça que Maria tem, né? Maria é cheia de graça na limitação dela, né? Como é que a É, gente pode dizer que ela é cheia de graça e depois encontrou graça e depois foi crescendo na graça? Lá acho que na Marialis Cultus também diz, né? uhum, Que é essa santidade plena. A Marialis Cultus foi Paulo VI, né? uhum, Quando proclamou o dogma lá, dogma, né? Foi a festa, né? Maria, mãe da igreja. Paulo VI foi no 8 de dezembro, acho que de 67, ou foi uma das, depois que ele foi eleito, acho que foi uma das primeiras sessões de encerramento do Concílio Vaticano II, né? uhum. Aí depois o Papa São Paulo VI, né, coloca essa Marialis Cultus e ele fala dessa santidade de Maria, né? Não sei se eu posso ler aqui. Pode, por mim. Ele diz assim, ó, a santidade já plena desde a sua conceição era sempre crescente à medida em que ela aderia à vontade do Pai, percorrendo a via de sofrimento e, e ia progredindo constantemente na fé, na esperança e na caridade. Bendito seja Deus. Então, Maria era plena já na sua concepção, mas ela ia progredindo à medida em que também ela ia aprendendo o sofrimento. Na carta aos Hebreus, Jesus, o autor da carta aos Hebreus, fala que ele aprendeu A ao obediência. sofrimento, a obediência pelo sofrimento, né? Então, é o que a gente tinha comentado também de Lucas lá, falei, crescia em Cresci em estatura, em graça. graça, sabedoria, né? Uhum. Cristo obedeceu e aprendeu a obediência também, né? Eu percebo, eu não sei se eu li isso em algum lugar ou se
é um entendimento que eu tenho no meu coração, que eu não sei se eu li, se Deus me deu, eu sei que está no meu coração. Deus fez o ser humano com uma capacidade de crescimento. Diferentemente de vários, né, animais mesmo, ou mesmo dos anjos, os animais, né, a girafa nasceu, com 2 minutos já está em pé e já está andando. O ser humano vai passar quase um ano para começar a andar. E aí por aí vai, né? O pato já nasce e já sabe nadar e por aí vai. Mas os seres humanos, Deus dá uma capacidade de crescimento que é a única do ser humano. Assim, lógico, é próprio, né? Você pega a diferença de 3 anos de uma criança recém-nascida para uma criança de 3 anos, é um salto gigantesco. Depois diminui, né? Mas Deus nos dá sempre essa capacidade de crescer. E eu acho que isso também faz parte da beleza do mistério de Deus para a nossa vida em geral. Que Deus está sempre nos fazendo crescer. E eu acho que também por isso que a gente nunca vai reconhecer a santidade em nós, né? Acho que nenhum santo consegue reconhecer a santidade em si. Por quê? Porque se essa é a dinâmica, né, o Beato Maria Eugênio vai dizer que a perfeição consiste no caminhar. Né? Eu achei essa frase maravilhosa dele, porque ele não diz que a perfeição é o chegar lá, ou a perfeição é isso ou é aquilo. A perfeição consiste no caminhar. Se enquanto eu estou caminhando, eu estou na perfeição. Tanto que Santa Teresa vai chamar, né, o caminho de perfeição, porque a perfeição é um caminho. Então, e eu acho também nisso, né? Nossa Senhora estava cheia de graça, mas isso não significa que parou, né? Assim, continua, né? Ela vai crescendo em graça e precisa crescer, né? Porque você vai vendo o mistério de Nossa Senhora quando foi anunciado o anjo, né? Quando o anjo anunciou, quando Jesus nasceu, para quando Jesus morreu, né? A, a necessidade, assim, a Nossa Senhora precisa estar muito mais aberta à graça para ver o filho morrendo e estar de pé do que para, não sei, né, para ir caminhando para Nazaré e ficar sem casa. Né? Assim, são sofrimentos diferentes, mas o sofrimento de perder o filho é muito maior do que o sofrimento de não ter onde botar o filho para dormir. Né? Embora são sofrimentos, né? Não tô desmerecendo o As sete sofrimento. dores, né? Então, É, meditar no dia 15, né, de de setembro, né? Nossa setembro. Senhora das Dores, as dores de Maria aí, né? Então, as várias dores que fizeram com que ela aprendesse e pudesse Uhum, chegar a receber lá o menino, o filho nos braços depois da cruz, né? A Pietà lá do uhum. Michelangelo, né? Isso. Retratada lá naquela imagem belíssima, né? Uhum, Mas ela aprendeu também pela via de sofrimento, todos esses sofrimentos uhum. também são também nosso caminho. A gente acha que não, é, quem entrega a sua vida a Jesus não vai ter sofrimento, né? Redoma de quem Não, disse isso, né? quem, Pare de sofrer, sabe? só não é Pare. bíblico isso, porque eu acho que absolutamente ninguém na Bíblia viveu sem sofrimento. Absolutamente nenhum. É, aqueles evangélicos aí, que nem sei se tem o nome disso, mas que querem dizer que pare de sofrer como se isso fosse vontade de Deus. Deus nos aproveita mesmo no sofrimento. Porque, Aproveita como já citou Santo Agostinho, né? porque Deus sabe, porque Deus criou o mundo imperfeito. Né? O mundo é imperfeito e Deus sabe disso porque ele criou o imperfeito. Eu descobri há pouco tempo que a ideia de dar Deus criou o melhor dos mundos possíveis era heresia, eu não sabia. Porque aí Santo Tomás de Aquino vai dar esse exemplo assim. Sempre pode melhorar. Não existe mais melhor, né, não, mais perfeito. Sempre tem algo a mais para ser, seja a felicidade, seja outra coisa. Então não é mensurável. A perfeição ela não é mensurável, porque sempre se pode ser mais perfeito, a menos que você seja Deus, que é todo perfeito. Mas então nada criado poderia ser o mais perfeito possível. Ora, não faz sentido. Então, Deus criou esse mundo do jeito que ele quis, porque ele quis, e que ninguém sabe por quê, mas sabendo que esse mundo era imperfeito e sabendo que desse mundo ele poderia tirar crescimento. Então, mesmo quando não havia pecado no mundo, o ser humano ainda ia precisar aprender a andar, a falar. Nenhum bebê nascia falando. Nenhum bebê nunca foi do plano de Deus nascer falando.
né? Não faz parte dos dons preternaturais, mas Deus nos fez para crescer. E aí, Maria, ela é o quê? Maria, ela é aquele ideal. Então, assim, olha, a gente olha para ela e diz: quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. É. E isso aí, me lembrando também sobre outra heresia dos tempos modernos, que fala que, né, o eterno retorno, né, o Nietzsche lá que falava isso, não, é um ciclo, a história se repete, não tem nada de novo. De jeito algum, né? Nós estamos em um ritmo de crescimento para a consumação Hum, e Deus está nos levando para isso. O judeu ele sabia muito bem que não era uma repetição, a história não se repetia ipsiliter, não, porque a mesma coisa já vai volta a acontecer, não. Nós estamos crescendo rumo à plenitude, que é o Senhor quando voltar. sim. Vai encontrar e fazer novo céu e nova terra. Aos Mas trancos e nós barrancos, mas estamos crescendo sim, né? estamos crescendo. Pois é, cada tempo, cada dia é motivo e oportunidade que Deus nos dá para crescer. Não Eu, ficar na eu, mesma. eu me lembrei, agora você falou disso, eu me lembrei do quase golpe que teve agora na Coreia do Sul, né? É, que inclusive quando eu escutei a notícia, eu achei que eles tinham errado a Coreia, né? Quando falou lei marcial na Coreia do Sul, eu disse, erraram a Coreia do Norte que faz lei marcial, a Coreia do Sul lá faz lei marcial, Não, mas mas foi não, a dos mesmo. era do Sul mesmo, então, e aí, só que imediatamente o pessoal, né, os O congressistas, Congresso rejeitou voltou, os Estados Unidos. rejeitou e assim, e eu estava escutando depois, a BBC tem um programa bem legal, como é que chama? The Global Story. Eles têm uma vez por dia um podcast, que acho que é meia hora mais ou menos, onde eles chamam jornalistas ou especialistas daquele lugar para falar só sobre aquela história. E aí eles entrevistaram um jornalista sul-coreano que falou da história todinha aí. E como tinha os políticos que pularam o muro do parlamento para poder ir lá votar. Então, assim, o pessoal aprendeu com a história nesse caso aqui. Eles já tinham vivido, a Coreia do Sul já tinha vivido sob ditadura, e eles imediatamente perceberam o risco que estavam correndo e imediatamente foram. E provavelmente, né, vamos datar aqui esse podcast, mas enfim, não teve o voto de impeachment, mas provavelmente o cara vai ser impedido, ele vai sofrer um impeachment, o presidente, porque, enfim, isso não é uma coisa que se É, faça. Né? Enfim, aprendemos, né? Pelo menos os coreanos aprenderam. Né? Enfim, voltemos, porque eu acho que essa desviada foi muito grande. é. Então, ó, eu voltar aqui para o Alegra-te, né? Nós estamos aí no segundo domingo, mas antecipando, como eu já disse, o terceiro, que é o Domingo da Alegria. Hum, E uma coisa que me chamava também a atenção, a nossa participação na alegria de Maria. A alegria, primeiro, porque ela, claro, Maria é plena da graça e a alegria dela era plena uhum, porque ela é cheia da graça. Mas nós também participamos desta alegria, primeiro pelo nosso batismo, né? Uma coisa que a gente às vezes não se alegra, né? A gente se canta os parabéns para o dia do do aniversário, do aniversário. nascimento, mas não se lembra do batismo, que é uma alegria muito maior, a alegria de ter sido salvo, né? Uhum. É esta alegria primeira que nós devemos nos alegrar. A alegria da reconciliação, do sacramento, a alegria, né, de receber uma graça. São tantas as alegrias e que já antecipamos também a alegria futura da salvação eterna, né? E a gente deve se alegrar desde já, nos preparando para receber o Natal, para receber a alegria da vinda do Senhor. Lucas é o evangelista da alegria. Aí a gente não, aí entraria no Evangelho de Lucas aí esse Aí, ano, né? Eu não sei esse ainda ano que. tem muito Lucas aí pela frente. Eu, Pois é, eu, então. eu vi de um padre uma vez. Lucas não consegue passar um capítulo sem falar da misericórdia divina. Pois é, a alegria da misericórdia, a alegria do perdão, a alegria, né, da salvação, tantas coisas que a gente pode nos alegrar. A nossa participação nesse dia da alegria, a participação na alegria de Maria, que também nós podemos rezar com isso e nos alegrar com ela, né? Pedir a sua intercessão também nessa alegria que o anjo já saudou, né? Com a Alegra-te. E nós também somos, né, agraciados, a nossa parte da graça que nós recebemos de Deus, né? Uhum. Eu queria fazer mais um tópico antes da gente começar a ir para o fechamento.
também meu professor de dogmática, o padre Michelin, ele era uma graça, ele era muito engraçado. E ele dizia assim: "E as pessoas falam que a igreja não gosta, não acha que o sexo é um problema. Tá aqui, estamos celebrando um dia que Joaquim e Ana foram se deitar para ter Nossa Senhora. E aí como é que a gente vai fazer? Como é que a igreja não gosta de relação conjugal? A igreja não só gosta como celebra. Hoje é o dia que a gente celebra um casal que concebeu a sua filha numa união normal, natural. Nossa Senhora não foi concebida pelo Espírito Santo, não, foi normal. Então, Exatamente. assim, meu Deus, mas não, a relação conjugal, o sexo nunca foi, a igreja nunca viu o sexo como ruim, o sexo é bom e a igreja quer. Tanto é que ela protege pelo sacramento do matrimônio, pela virtude da castidade e tudo mais. Por quê? Porque aquilo que tem muito valor deve ser muito bem protegido. Né? A gente não pode banalizar aquilo que é realmente muito, que tem realmente muito valor. Mas a igreja nunca foi puritano, né? Quem é puritano Nem são contra, outros. né, a relação sexual. Inclusive, Entendeu? a consumação do casamento, né, se dá, né, com a consumação pelo ato sexual. Isso. E a igreja também, não, vamos viver na pureza, na castidade, não. Se não houver ainda a consumação O casamento. do sacramento. E aí, nesse caso, ela pode ser, esse casamento pode ser desfeito e considerado nulo se não houver a É, consumação. Porque. é, exatamente. A gente não está falando aqui do caso de Nossa Senhora, que é a virgindade perpétua também de Nossa Senhora, que também é um caso único na história da Igreja, Sim, e que Maria também teve nessa essa graça também de ser virgem e mãe, né? Então sim. a Igreja coloca também se A a abertura maternidade aos filhos houve ali no casamento. primeiro de janeiro, que é a maternidade divina também, quando a gente for fazer o podcast aí, a gente vai Uhum. comentar também aí a maternidade divina e outros casos aí da Virgem Santíssima. Sim, na Theotokos. Mas, enfim, a gente. Eu só falando, porque não é o caso nem é o objetivo do nosso podcast falar sobre isso. A gente, não, a gente vai falar da palavra de Deus e toca em outros assuntos de dogmática e tudo mais. É, Mas, assim, de moral e dogmática e etc. Mas, assim, não é o nosso caso. Mas o fato é, a igreja hoje celebra uma união uma união sexual de um casal que teve uma filha maravilhosa. Mas é enfim, as pessoas podem até ficar constrangidas de falar isso, mas não é outra mas é coisa. verdade. Mas é isso, né? Mas é isso, E exatamente. é algo muito bonito e que a igreja quer, desde que seja feito dentro do plano de Deus para isso. Enfim, não vamos entrar muito nesse caso. E Então, o Espírito Santo virá sobre ti, para a gente fechar, a gente já está com um tempinho adiante, mas eu também é, queria falar sobre o Espírito Santo virá sobre ti, porque nosso querido irmão Daniel Ramos, né, que deu uma formação muito bonita para a gente na comunidade, e ele falou isso de uma forma muito própria, né? Quando Deus vem e vira a nossa vida de cabeça para baixo, a gente precisa ter essa consciência de que o Espírito Santo virá sobre nós. E o Espírito Santo há de nos guiar nos próximos passos, por mais que pareça que Deus está se contradizendo, né? Se Nossa Senhora tinha discernido que não ia ter relações conjugais, né? Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Ela já tinha definido, discernido, né? Confirmado com São José. E agora? Eu vou. E agora? E aí eles, calma, o Espírito Santo vai vir sobre ti, né? Então, às vezes a gente acha que Deus falou para a gente muita coisa quando Deus próprio vem, mas tu tinha dito, Senhor, o Espírito Santo virá sobre ti. É o Espírito Santo que guia nosso caminho. Eu achei tão bonita essa reflexão dele que eu acho que vale a pena compartilhar com é. todos os nossos ouvintes também. Como se dará isso, né? Maria ficou perturbada, né? Mesmo sendo um anjo que estava falando com ela, Maria ficou perturbada. Como se dará isso? Mas aí para Deus nada é impossível. Aí a confiança também, depois do diálogo, né? Que o anjo diz, né? O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra,
né? É o poder do Espírito, né? Então, o filho que nascerá de ti será chamado filho do Altíssimo, será grande e será chamado filho do Altíssimo, né? Uhum. É, E aí, desculpa, continue, continue. não, não, pois é, esse diálogo e depois a resposta de Maria, porque Maria não foi um robozinho, não, ela tinha liberdade e respondeu. Eu vi uma comparação interessante, ele falou, que, assim, uma pessoa, um pregador falando, que quando Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, Abraão não perguntou como se dará isso. Ele sabe muito bem como é que se dará um filho, né? E aí Sara estava lá escondida e riu, né? Não, mas eu não ri, né? Essa é outra história. Mas É, aqui, Nossa Senhora, quando ela pergunta como se dará isso, ela sabe muito bem como é que se dá um filho. Mas ela como se dará isso? Porque eu fiz um voto diante de Deus. E agora? Você está me dizendo que meio que assim, beleza, você está dizendo que eu vou ter um filho. E como é que se dará isso? Eu vou precisar, então, quebrar o meu voto para ter relação com São José, para ter um filho? Ah, não, 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 peraí, não é assim não. O Espírito vai vir sobre você. Então, o como se dará isso de Nossa Senhora, que existiu, é diferente da falta de pergunta de Abraão e da pergunta duvidosa de Joaquim que veio, né? Joaquim, Zacarias. Zacarias, como é que eu vou fazer? Zacarias, pelo amor de Deus, Zacarias, você sabe como é que se dá um filho, meu filho? O que é isso aí? Mas Zacarias duvidou, não foi um como se dará no sentido de beleza, o que, que eu preciso fazer? Não vai dar certo isso não. Nossa Senhora foi, então, o que, que eu preciso fazer? Foi a proatividade de Nossa Senhora de dizer, certo, você é um anjo, você sabe tudo. Você sabe que eu não conheço o homem, né? Essa expressão, só para deixar muito claro, não é uma questão, e aí a igreja vai falar assim, não é uma questão de passado. Quando a gente usa o presente, a gente está dizendo uma coisa que é constante. Por exemplo, eu não como carne. Não significa que eu não estou comendo carne agora, significa que eu não como carne. Né? Se eu não tenho relação, é dizer, eu não tenho relação, ponto. É o presente usado de forma do constante da minha vida, e não do momento atual ou do passado. Isso. A igreja sempre interpretou isso dessa forma, não é uma coisa nova, não é uma coisa que a igreja, né, deu um jogo de cintura para interpretar do jeito que a gente quis. Não, a gente entendeu a virgindade perpétua de Nossa Senhora porque a igreja sempre entendeu essa afirmação de Nossa Senhora como o presente constante, né? E o exemplo que eu dei, né? Não, eu não como carne. Você não diz eu não como carne para você não tá comendo agora carne. Claro que você não está comendo carne agora, você está vendo. Mas você está afirmando de uma maneira, né, geral. Né? Eu não tomo leite. Eu tenho intolerância à lactose. Eu realmente não tomo leite. Mas não significa que eu não estou tomando leite. Né? É café aqui. Não é leite, aqui é café. Pronto. Enfim. Pronto, É amém? isso. Vamos Vamos rezar? encerrando aí, então. Vamos Vamos fazer a encerrando. nossa oração. Tem muitas mais coisas ainda para Beleza. meditar, né? Para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. E aí deixa para os nossos ouvintes aí, os nossos seguidores aí. Se É, você não chegou, no fim a gente fala, né? é. Mas você pode sim, por favor, meditar e rezar com todos os outros aspectos. O que a gente falou aqui foi o que Deus colocou no nosso coração agora para a gente partilhar, né? A gente rezou, se preparou. Mas na sua Lexio Divina, quem fala é o Espírito Santo, não é a gente. Então você não precisa rezar com o que a gente acabou de falar. A gente Exatamente. estimula para que você pegue a palavra e você mesmo reze com a palavra. Exatamente. Pois vamos rezar. É Sou isso. eu, né? Hoje você, né? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer porque nós podemos ver em Maria a imagem daquilo que nós seremos no teu céu. Nós podemos ver em Maria todas as graças que tu queres também derramar em cada um de nós. Nós vemos em Maria esse sinal, esse ícone da beleza e da abertura ao teu amor e à tua graça. Te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de ser como ela, aberto, disponíveis, dispostos e sempre
atentos a ouvir a tua voz e a crescer em graça também. Te pedimos, Jesus, dá-nos a graça de ter esse coração aberto a crescer e a entender e a acolher as graças que vêm de Ti a cada momento das nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, as nossas intenções e coloque, semeie a alegria no nosso coração, nesse domingo e em todos os dias da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a em nome paz. do Pai, do Pai, Filho e do Filho e Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Se você não deixou seu like até agora, deixa o seu like. Se você não é de Salvador, você também pode dizer de onde é que você é. E nós queremos dizer que foi um prazer estar com você e pedimos, compartilhe com mais gente esse podcast, para que mais pessoas também possam querer e se aprofundar na palavra de Deus e querer rezar com a palavra de Deus. É isso, então, até amanhã nas nossas redes, Instagram, YouTube e Telegram. E continue conosco. Fica bem com seus amigos aí. Até amanhã. Tchau, então. Até domingo no podcast, com certeza. E se Deus quiser, algum dia dessa semana estamos aí também. Shalom. Shalom. Deus abençoe.